Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a Histórias que Inspiram. Se você ainda não sabe qual é o nosso propósito, tem um vídeo gravado onde a gente conta direitinho essa história para todos. Confira, vale a pena. Mas nesse momento eu queria contar para vocês uma história que aconteceu comigo e que acho que de alguma forma pode influenciar e ajudá-los no relacionamento com os filhos. Meu filho, entre 6 e 7 anos de idade, ele já sabia ler, já sabia escrever. Não sei se isso é uma grande vantagem, mas enfim, na cidade ele já era alfabetizado. E um dia, sem mais nem menos, ele chegou para mim e falou: "Pai, você não é um cara legal." Eu fiquei meio surpreso com aquela colocação dele, mas resolvi tentar entender o que é que estava acontecendo, o que é que estava por trás disso. E eu falei para ele: "Filho, tudo na minha vida que eu sempre quis foi ser seu amigo. Eu sempre quis ser um cara legal para você. Só que ser legal são conceitos que para mim e para o meu filho naquele momento podiam ser coisas diferentes. Então eu tive uma ideia. Eu falei para ele: "Filho, é o seguinte, eu realmente quero ser um cara legal. Quero que você me tenha como amigo. Quero ter importância na sua vida. Então eu vou te pedir um favor. Dá um pulinho no seu quarto, pega um papel, uma caneta e escreve para mim tudo o que eu tenho que fazer para que você me considere um cara legal." Ele ficou meio assim, falou: "Não, pai, eu já vou te falar." Eu falei: Não, filho, eu sei que você pode me falar, mas eu tenho medo de esquecer alguma coisa. Então a melhor forma de fazer isso é você escrevendo isso para mim, porque aí eu não vou esquecer e eu vou poder fazer exatamente aquilo que você disser para eu me considerar um cara legal." Foi meio chocante no começo, mas ele acabou concordando com essa história. Ele entrou no quarto dele, fechou a porta e ficou lá, sentado numa mesinha com papel e uma caneta na mão para escrever a receitinha de tudo que eu tinha que fazer para que ele me considerasse um cara legal. E eu fiquei aguardando com a minha esposa na sala. Depois de quase uma hora, a gente já tinha até esquecido disso, ele apareceu com um papelzinho dobrado e falou: "Pai, eu já escrevi e eu vou te entregar, mas eu quero que você só leia depois que eu for dormir, pode ser?" Eu falei: "Combinadíssimo, filho." Continuamos sentados ali, nesse momento os 3 ou os 4, que a minha filha estava junto, e os 2 acabaram dormindo. Colocamos eles na cama e de repente a minha esposa falou: "O que afinal ele escreveu?" Eu falei: "Vamos conferir." A hora que eu peguei o papel e abri, ele simplesmente tinha desenhado um boneco com os braços abertos, como que me dando um abraço. E embaixo ele escreveu: "Pai, você tem razão, você é um cara legal." Pessoal, essa foi uma lição muito importante para mim e que talvez possa servir para vocês. O que acontece? É muito simples a criança pegar referência de pais que permitem que os filhos façam de tudo, o que eles querem, na hora que eles querem, mas toda vez que você pega no pé para escovar os dentes, para estudar, para fazer alguma coisa, óbvio, a criança fala: "Meu pai não é tão legal quanto o pai daquele garoto." Mas a nossa função como pai não é simplesmente ser um cara legal. A nossa função como pai é preparar nossos filhos para que eles encarem a vida de frente, para que eles saibam enfrentar os desafios. E quando eu coloquei essa proposta de pedir para que ele escrevesse tudo aquilo, ele simplesmente teve que parar para pensar. E a hora que ele parou para pensar, eu imagino que ele deva ter pensado: "Bom, na verdade, escovar os dentes é alguma coisa que eu preciso fazer. Estudar é alguma coisa que eu preciso fazer." E naturalmente ele chegou à conclusão de que o pai dele era um cara legal. Eu me senti muito feliz com essa situação e tenho certeza que ele também, quando parou para pensar, chegou a alguma conclusão que de alguma forma o inspirou. Tanto que a partir daquele momento, algumas coisas que eu vivia cobrando para que ele fizesse, ele começou a fazer sozinho, sem que tivesse muita cobrança. Óbvio que, como qualquer criança,
muitas vezes a gente tem que reforçar esses pontos. Então virava e mexia, eu falava assim, filho, pera um pouquinho, você escreveu para mim que eu era um cara legal e agora eu tenho que ficar te cobrando? Essas coisas, esses modelos de educação é que acabam dando algum resultado. Agora, tudo podia ter dado errado, ele podia simplesmente ter escrito no papel um monte de coisa, do tipo, você me obriga a estudar, você me obriga a escovar os dentes, você me faz dormir cedo. A gente tem que ter sempre um plano B. E naturalmente eu acabei desenvolvendo um plano B. E se ele fizesse isso, eu novamente ia pedir para que ele escrevesse, mas dessa vez seria um contrato. Pô, para um garoto de 6 anos, eu ia falar para ele o seguinte, tá bom, Geórgios, a partir de agora eu não vou mais te cobrar, filho. Eu vou ser um cara legal com você, mas você precisa assumir alguns compromissos comigo, entre eles de fazer essas coisas. E pediria para que ele assinasse. Pessoal, eu acho que é por aí. A gente sempre tem que levar os nossos filhos, educá-los. A gente precisa levar em conta que muitas vezes a gente precisa dar boas orientações. A gente precisa fazer eles pararem para pensar. Isso funciona muito mais do que você ficar chateado, do que você brigar ou do que você fazer qualquer tipo de cena. Espero que vocês gostem e se gostaram, não esqueçam, compartilhem. Essa história pode ser muito útil para você, mas também pode ser muito útil para alguém que você conhece e que tem algum tipo de problema, né, na hora de se relacionar com os filhos. Muito obrigado e sejam novamente muito bem-vindos ao nosso canal Histórias que Inspiram.